Olá, sejam bem-vindos à Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos um episódio do Dose de Atualização, com o tema Explicando a cirurgia robótica no quadril, mitos e verdades. Será uma rotina para todos? Eu sou o Dr. Oswaldo Pires e irei conversar com o Dr. Rodrigo Guimarães, atual presidente da Regional Paulista da Sociedade Brasileira de Ortopedia de Quadril e coordenador do GMA de Quadril do Hospital Albert Einstein, e com o Dr. Bruno Gerarelli, membro da Comissão de Ensino e Treinamento da Sociedade Brasileira de Quadril e coordenador do Grupo de Quadril do Hospital Alvorada. Olá, Rodrigo. Olá, Bruno. Espero que vocês se divirtam nesse bate-papo aqui, tanto quanto eu. Legal, tudo bem. Isso é excelente, obrigado. Olá, Oswaldo. Olá, Rodrigo. Vamos seguindo. Começar tentando explicar um pouquinho para os ortopedistas, né, o que é a cirurgia com assistência robótica. Bruno, você pode explicar para a gente o que é essa cirurgia com assistência robótica, como ela funciona dentro da ortopedia? A cirurgia robótica dentro da ortopedia é um pouco diferente do que aquilo que a maioria das pessoas costumam associar com cirurgia robótica de uma maneira geral, dentro da cirurgia de uma forma geral. Ela é realizada com o auxílio de um braço robótico, ou seja, ela não é realizada através do robô, e ela participa de alguns momentos específicos e chaves durante a realização da cirurgia, principalmente no que diz respeito à fase de planejamento pré-operatório, com softwares especializados para isso, e na implantação dos componentes protéticos, visando exatamente a perfeição ou o máximo de coligação possível entre a realização do ato cirúrgico e aquilo que foi feito durante o planejamento pré-operatório. Então, ela participa da cirurgia, o robô ele participa ativamente da cirurgia em momentos chaves, auxiliando o cirurgião principal, mas não realizando toda a cirurgia, como a gente pode imaginar, ou como acontece em algumas outras especialidades cirúrgicas. Rodrigo, pegando esse gancho do que o Bruno colocou, você pode explicar para a gente os tipos de cirurgia robótica que a gente tem? O que é uma cirurgia robótica com auxílio ativo? O que é uma cirurgia passiva? O que é uma semiativa? Então, aproveitando isso aí que o Bruno falou, a cirurgia ela pode ser uma cirurgia ativa quando o robô tecnicamente faria a cirurgia, quer dizer, ele baseado no planejamento, ele faria todo o processo cirúrgico, ele faria os cortes, prepararia a região e colocaria o implante. Isso tem alguns fatores que são fatores não tão positivos, porque ele não leva em consideração, quer dizer, não está ainda preparado para levar em consideração a condição de partes moles. Então, isso tem algum grau de complicação e não é o mais utilizado. Vou te dizer que hoje a gente nem tem isso no Brasil, e eu acho que poucos lugares do mundo têm o ativo. O semiativo é isso que o Bruno falou, que é o mais frequente, quer dizer, você vai ter um braço robótico, vai te guiar em alguns passos da cirurgia, não em todos os passos, mas ele vai te guiar em alguns passos e vai tornar esse passo, ou esse momento da cirurgia, um momento mais eficiente, em que você vai ter um controle mais estrito do posicionamento de colocação dos componentes. E a passiva seria um método em que ele não tem um braço que auxilia na hora da cirurgia, mas ele te dá informações, às vezes em tempo real, do posicionamento que você está colocando a fresa ou colocando a prótese, enfim. Então, essa é a diferença. O que a gente tem usado com mais frequência é esse que usa um braço robótico que auxilia em algumas partes da cirurgia. Bruno, quais os procedimentos na ortopedia hoje que a gente consegue utilizar esse robô semiativo ou robô passivo, como o Rodrigo explicou? Como principal exemplo de cirurgia com utilização da robótica passiva, a gente ainda tem a navegação. Bem em cima disso que o Rodrigo passou, você tem ali a utilização de sensores para te dar posicionamentos, avaliar ali como você está realizando a implantação dos seus componentes, mas em momento nenhum você tem um braço ou algum auxílio daquele equipamento robótico ativamente durante a cirurgia. Ela é toda realizada através do cirurgião. E para essas cirurgias, como maiores exemplos na ortopedia, a gente tem a utilização para próteses, principalmente de quadril e joelho, podem ser utilizados em outras articulações também.
E como o outro extremo, hoje a gente tem como exemplos, ainda é algo que está começando a ser utilizado aqui no Brasil, para cirurgia de partes moles de forma mais ativa mesmo, as lesões de partes moles, principalmente em ombro, com a utilização de outros robôs, não o que é o mesmo que é utilizado para as artroplastias, né? Ou seja, para cirurgias de substituição das articulações por próteses. O que a gente mais utiliza é o semiativo, como o Rodrigo falou, com a participação durante algumas etapas do processo cirúrgico, principalmente nas implantações dos componentes, principalmente para as cirurgias de colocação de próteses de quadril e de joelho, né? É isso que tem se visto e se utilizado mais, principalmente aqui no Brasil. Rodrigo, a gente vai falar um pouquinho agora do procedimento, né? Acho que já ficou bem explicado o que é a robótica, como ela, o que a gente tem, né? Como ela funciona. Vamos começar um pouquinho agora a fazer todo o nosso circuito, né? Do uso da robótica. Então, vamos começar falando do planejamento pré-operatório. Como é que a gente adquire as imagens, quais os exames que precisa, ou como é que a gente faz para fazer a solicitação desse planejamento, para onde ele vai, quem faz o pré-planejamento, planejamento final. Você podia explicar para a gente um pouquinho? Legal, Oswaldo. Na verdade, tem que levar em consideração primeiro qual o tipo de tecnologia você vai utilizar, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre a semiativa. Enfim, acho que é uma boa forma das pessoas entenderem como é que funciona isso. Então, a gente solicita exames para fazer o planejamento pré-operatório. O planejamento pré-operatório é feito baseado em tomografia. Então, as tomografias que a gente toma, e também depende do software que você tem à sua disposição, né? Veja bem, quer dizer, depende do nível do software que você tem à disposição. Mas, normalmente, você faz isso baseado em tomografias. Essa tomografia ela faz uma reconstrução 3D. Hoje em dia, alguns planejamentos levam em consideração a coluna, a bacia, e aí vai levar em consideração o joelho, para ver, inclusive, versão do fêmur, mas, enfim, voltando lá, você faz uma tomografia com reconstrução 3D, que vai te dar informações do posicionamento. Isso vai ser isso é mandado para uma central, normalmente mandado para uma central. Essa central é mundial, quer dizer, recebe todos os exames. Lá vai ter um técnico que vai avaliar o tipo de prótese que você vai utilizar, a característica mecânica da articulação onde a prótese vai ser implantada e a característica mecânica da coluna e da versão do fêmur em relação ao restante do membro inferior, para te dar informações. Depois isso retorna, né? Quer dizer, o planejamento retorna. Você tem acesso a esse planejamento antes da cirurgia, e se você achar que tem que modificar, para trazer para a sua realidade, dentro da sua característica de fazer artroplastia, você vai modificar o planejamento. E, a partir daí, você, no intraoperatório, dentro dessa definição final do planejamento, o braço robótico vai te auxiliar no posicionamento, fresagem, colocação dos componentes. Então, é mais ou menos essa é a forma. Ela depende de um protocolo, normalmente, aonde tem o robô quer dizer, o aparelho que vai te auxiliar na cirurgia. Existe um protocolo nos hospitais e o médico, quando solicita o exame, para que não fique uma coisa difícil, ele tem um protocolinho de solicitação de exame, como se fosse pedir uma tomografia dentro de um padrão de planejamento pré-operatório para o uso de assistência robótica. Bruno, acho que o Rodrigo colocou bastante bem para a gente aqui, né? Como fazer o posicionamento, como que faz para a gente ter o posicionamento dos implantes. E agora vamos falar um pouquinho da parte dinâmica, que é mais a parte estática, né, do planejamento. Vamos falar um pouquinho da parte dinâmica, em termos de arco de movimento, do balanço espino-pélvico. Como que você faz esse planejamento da parte dinâmica do quadril? Que eu acho que é um outro ganho importante que a gente tem na utilização da robótica. Então, perfeito. Eu acho que essa é uma questão que, quando perguntam para a gente muito sobre o que tem de vantagens em relação ao uso da robótica, a gente às vezes esquece de discutir muito do planejamento pré-operatório, e é uma das principais vantagens, né? Principalmente hoje, com a questão da dificuldade de radiografias adequadas, você fazer o planejamento mais tradicional, a dificuldade do uso dos planejamentos digitais, a robótica vem trazendo para a gente uma facilidade muito grande na realização do planejamento, comparado com os mais tradicionais, e um planejamento que ele é dinâmico, entre aspas, né? Você faz o planejamento, você consegue ali dimensionar
tamanho e posição dos componentes e avaliar, durante a realização dos movimentos que o paciente vai fazer, o quanto isso vai te trazer de ato de movimento livre, riscos de áreas de possíveis impingements ou impacto, quanto que você ganha em relação a alongamento ou encurtamento de membro versus perda e ganho de offset lateral, com a mudança dos tipos de implante e da posição deles. Então, isso tudo vem enviado para nós dessa central, o planejamento com a colocação dos componentes, mas dinamicamente a gente consegue mexer com isso e o cirurgião vai colocar da forma que for melhor para ele, não só em termos de posição, mas de ganho de movimento em busca de estabilidade, principalmente quando a gente fala de prótese de quadril. Então, isso é muito interessante, a avaliação de dinâmica da parte espinopélvica versus a colocação da versão e a altura dos componentes. Ali a gente consegue eliminar grande parte dos riscos que poderíamos ter no pós-operatório com a forma que nós vamos colocar os implantes, sem esperar que isso seja testado no paciente. A gente testa no planejamento, para ali a gente confirmar qual que é a melhor posição, o movimento ideal que a gente quer buscar, para aí sim a gente dar sequência na cirurgia. Rodrigo, falando um pouquinho da via de acesso, você faz via de acesso posterior, né, com o paciente decúbito lateral. Você precisou mudar alguma coisa no posicionamento do doente ou na sua via de acesso, na colocação, para a utilização do braço robótico? A pergunta é bem legal, né, Oswaldo? Porque as pessoas acham assim, não, vou colocar o robô na sala, posso sair. Não é assim, né? Infelizmente não é assim. O robô vai entrar na sala e aí eu tive, assim, na via de acesso eu não mudei nada, eu faço a mesma via de acesso. O que eu mudei é que eu tirei meu assistente da frente e coloquei o robô no lugar dele. Então, do ponto de vista de organização de sala, o assistente que ficava na minha frente, ele sai. Aí entra o robô com o seu braço e aí eu tive que organizar, porque, assim como vocês, a gente opera usando afastadores que são amarrados, presos, até para evitar que todo mundo fique fazendo força. Eu tive que organizar o posicionamento desses afastadores. Não é difícil, eu acho que depois da segunda, terceira, quarta cirurgia você se organiza em relação a isso. A sugestão é, se você puder fazer a primeira cirurgia, quer dizer, acompanhar cirurgias robóticas com quem está fazendo a cirurgia, antes de você fazer no seu paciente, para você entender qual é a dinâmica. Mas o que eu mudei, na verdade, foi isso. Eu coloquei o robô na frente, onde fica o meu assistente, lembrar que o robô é revestido de uma capa plástica que é estéril, então o risco de contaminação pequeno, não existe. Mas eu tive que mudar a posição do meu ao primeiro assistente, foi isso que eu mudei basicamente. Bruno, pegando o gancho da pergunta do Rodrigo, você faz via lateral e decúbito dorsal, né? Quer dizer, exatamente o oposto do que o Rodrigo faz. A posição do doente é diferente, a via de acesso é outra. O que você teve que mudar ou na via de acesso, ou na equipe, ou no posicionamento do doente? Você precisou mudar alguma coisa? Não, em relação a posicionamento do doente e via de acesso, a gente não precisou mudar absolutamente nada. A gente faz exatamente com o mesmo posicionamento e seguindo aí os mesmos passos da via como a gente fazia antes. O que a gente fez foram pequenas alterações, principalmente relacionadas aos instrumentais de apoio, como o Rodrigo falou, afastadores, etc., mas no intuito de evitar a interferência na captação de imagem pelo sensor. Né, evitar que fique o braço de um assistente na frente ou o braço do afastador o afastador quadrado, impedindo às vezes a melhor captação do sensor pelo leitor do robô. Então isso a gente realmente mudou, a gente inverteu algumas peças, algumas posições e a gente teve que mudar um pouco mais na organização mesmo da sala, né? Bem ou mal você tem ali mais 3 formas ali de instrumentos participando dentro da cirurgia, que eles têm que ter conexão de leitura, de visualização. Então, a gente adaptou um pouquinho realmente a distribuição da equipe e a posição que esse robô entra, né, junto ali dos componentes da cirurgia para a hora da atuação dele. Mas via de acesso e posicionamento, absolutamente nada. Acho que um recado legal para todo mundo, né, é que assim, a via de acesso independe, o robô você pode usar ela para qualquer via de acesso,
pode ser para via posterior, mini via posterior, via anterior, via lateral, Watson Jones. A que você quiser usar, o robô está propício para isso. Você não muda a sua técnica cirúrgica, né? Eu acho que, como os dois bem colocaram aqui, a sua via de acesso é a mesma, a sua técnica cirúrgica é a mesma. O que você vai ter que fazer é adaptações em termos do posicionamento da equipe. Por exemplo, o Rodrigo falou que ele tirou o primeiro auxiliar dele do lado contrário para entrar o robô. A gente fez a mesma coisa, a gente tirou o auxiliar que abaixa o fêmur e ele fica do outro lado da mesa agora, sem enxergar nada, porque o robô entra onde estava o auxiliar. Então, acho que são detalhes que a gente vai aprendendo, né, e vai desenvolvendo para ter um melhor recurso do robô utilizando, sem atrapalhar o fluxo da cirurgia. O tempo cirúrgico, Bruno, mudou alguma coisa para você? Como é que está o tempo cirúrgico hoje em relação ao que era antes da utilização do robô, que é uma preocupação grande, né, que todo mundo tem? Sim, primeiro, como você bem falou, a sua técnica cirúrgica não muda absolutamente nada. Então, a utilização do robô não te impõe uma nova curva de aprendizado para fazer a mesma cirurgia. Você vai fazer exatamente como você já vinha fazendo. O que você vai ter que ter é uma curva de aprendizado da adaptação, da utilização do robô. Nas primeiras cirurgias, a gente realmente demorou um pouco mais de tempo, até pelo nosso aprendizado, de dificuldade, às vezes, de posicionamento, que, como o Rodrigo falou, esse é o segredo para quem vai começar, você já aprender com quem já apanhou um pouquinho, com quem já sofreu e já fez essas mudanças para facilitar. E hoje, basicamente, a gente demora por volta de uns 15 minutos a mais para utilizar o robô, seguindo todos os passos a passo com calma, a colocação dos sensores, fazendo todos os processos de telas de leitura, etc. No máximo uns 15 minutos a mais do que a gente faria a mesma cirurgia sem a utilização da robótica. A gente demorou mais um pouco no começo, mas, como eu falei, as primeiras 3, 4 cirurgias que a gente foi se adaptando, e hoje isso flui muito, muito redondo. A gente não passa além disso para fazer tudo que a gente precisa com o robô. Rodrigo, e você, em relação ao tempo cirúrgico? Tem alguma diferença? Você acha que está igual? Aumentou um pouquinho? Aumentou muito? O tempo aumentou, né? Aumentou em torno de deve dar uns 15, 20 minutos mesmo. Isso que o Bruno falou é muito, muito importante, né? A gente, como ortopedista, a gente tem muito, muito cuidado com coisa nova que vai entrar no seu campo cirúrgico. Eu acho que e aqui no Brasil a gente tem essa particularidade, né? A gente é maluco com esse negócio. Eu acho que isso aí faz com que a gente tenha muito cuidado para colocar o braço na sua cirurgia. Isso aumenta o seu tempo cirúrgico, né? Quer dizer, até você aprontar tudo, coloca o campo, a gente gosta de ficar olhando, quer dizer, tem todos esses cuidados. Eu acho que hoje é isso aí, é 15, 20 minutos. A gente ganha um pouco do tempo, porque você não fica naquela, será que eu estou na posição certa? Será que eu não estou? Estou fresando correto? Eu diminuí a quantidade de fresas que eu uso na cirurgia, quer dizer, claro, depende da cirurgia, tem cirurgias mais difíceis que eu acabo usando todas as fresas, mas hoje eu consigo fazer com menos fresas, então eu perco de um lado, ganho do outro, acho que no final dá esses 15, 20 minutos que o Bruno falou aí, que no final não faz diferença para o doente, na verdade, nem para nós, entendeu? E eu acho que há uma tendência, quando a sua curva de aprendizagem, você vai melhorando a sua técnica, e a equipe vai melhorando, né? Porque não é só o cirurgião, os outros da equipe precisam te ajudar, né? Quando a equipe começa a entender, a tendência desse tempo é diminuir. Eu acho que essa é a minha impressão, hein? Uma coisa legal que o Rodrigo falou, né, que a equipe tem que aprender, né, não é só o cirurgião, a equipe inteira tem que aprender a usar o robô. E daí, nas primeiras cirurgias que a gente fez, a equipe queria só ajudar o robô, esquecia que tinha que ajudar a cirurgia. E ela ficava só olhando para o robô, e esquecia que tinha que afastar, que tinha que virar a perna. Então, foi até todo mundo se acostumar com aquilo, né? Então, acho que demorou um pouquinho. Bruno, em relação ao seu procedimento cirúrgico, você falou que a cirurgia é a mesma, aumentou mais ou menos 15 minutos, você precisou inverter o quadrado, né, para a garra ficar para baixo, para não atrapalhar. Teve alguma outra coisa que você mudou na sua cirurgia ou o resto é exatamente igual? Não, acho que tirando essas adaptações de posicionamento da equipe e essas 2 ou 3 mudanças que a gente fez com os afastadores, o resto é tudo absolutamente igual. O que a gente percebe é que a cirurgia muda, o passo a passo da cirurgia muda, como o Rodrigo falou, você tem ali que parar para fazer as leituras, as captações, alimentar o robô com as informações ali do intraoperatório, mas o tempo de fresagem, na grande maioria dos casos, ele tem diminuído, porque você consegue
partir para as fresas finais muito mais rapidamente. E o que eu percebi, que faz parte, inclusive, do planejamento pré-operatório em relação ao que a gente tinha antes, foi que hoje a gente costuma utilizar as hastes com as inclinações menores na grande maioria dos casos, porque a gente consegue fazer aquela comparação entre offset com o que tinha do pré-operatório e lá do ponto lateral. E eu acho que hoje, 90% ou um pouco mais, 90% das nossas cirurgias a gente usou as hastes de 127 graus, em detrimento às de 132 que a gente usava, como na maioria dos casos. E outro detalhe que me chamou a atenção é que a gente tem colocado componentes acetabulares menores, muito menores do que a gente colocaria antes, quando a gente fazia o nosso planejamento de uma forma mais clássica, né? Então, isso traz certas vantagens, porque você biomecanicamente consegue deixar aquele quadril numa condição melhor de um funcionamento pós-operatório, e com o intuito de poupar osso, né? Pensando, quem sabe, no futuro de uma revisão, você tendo cúpulos acetabulares menores, você tem maior estoque ósseo preservado, e isso a gente percebeu no decorrer do tempo, não foi algo proposital, não foi algo que a gente buscou, foi algo que a visualização desses fatores com o planejamento e com a robótica mostrou para a gente. Rodrigão, vamos falar um pouquinho de desvantagens. A gente só falou bem do robô até agora, né? Vamos falar um pouquinho. Você tem quais as desvantagens que você sentiu assim na sua cirurgia ou no trato com o paciente? O que você poderia dizer que a robótica para você atrapalhou mais do que ajudou? Então, eu acho que a primeira coisa é isso do tempo, né? Que na verdade não é que tem atrapalhado, mas assim, a gente precisa de um pouco mais tempo para fazer. Assim, como a gente coloca o sensor, tem uma incisão, dependendo da técnica que você vai utilizar, quer dizer, na do braço robótico, aí, na semiativa, a gente precisa colocar os sensores, e esses sensores são presos na crista do ilíaco. No começo eu fazia uma incisão, hoje eu fazia uma incisão maior, via crista, passava são 3 pinos de Kirchner que você põe ali, depois você coloca o sensor. Hoje eu faço só 3 furinhos, quer dizer, mas são 3 furos a mais. Outra coisa, ainda tem um custo, né? Quer dizer, isso aí aumenta o custo, porque você vai ter os descartáveis que você utiliza no robô. Faça uma tomografia, antes era uma radiografia, agora é uma tomografia. Então, isso aí é desvantagem, quer dizer, mais exame, um custo a mais, uma incisão a mais. Então, acho que essas são as desvantagens. O que eu consigo identificar, e o tempo, acho que eu consigo identificar como desvantagem, que eu acho que dá para rebater uma por uma aí, né? Acho que vai ficar para o Bruno rebater aí, mas essas são as desvantagens. Vamos aproveitar, Rodrigo, já joga as suas vantagens agora, na sequência. Depois a gente passa para o Bruno para ver as vantagens deles e desvantagens. Eu acho que a grande vantagem é que, se você olhar hoje as minhas radiografias pós-operatórias, parece que são todas iguais. É muito interessante isso. Eu vejo todos os resultados. Sabe o que parece no final? Parece que foi feita pelo robô. Foi, né? Quer dizer, ele ajudou, né? As minhas cirurgias hoje todas parecem que são feitas com robô. E a vantagem maior é que hoje, quando eu faço sem o robô, elas ficam parecidas com as cirurgias do robô. Eu acho que eu apurei a minha técnica. Eu aprendi, aquela história de eu tenho 30 anos fazendo isso, não vou aprender nada. Aprendi. Eu acho que hoje a minha prótese fica mais parecida, inclusive quando eu faço sem o robô. Eu acho que a grande vantagem é essa. E a vantagem da segurança, né? O Bruno já falou bem isso. Eu corrijo o offset melhor, eu corrijo a longitude melhor, eu já sei aonde vai bater, então evito aquela posição para evitar o impacto. Realmente é muito interessante. Eu acho que o robô está me ajudando a melhorar a minha técnica. Bruno, algum comentário a mais de vantagens e desvantagens? Não, eu acho que o que o Rodrigão falou não tem muito como fugir disso na análise entre, né, os prós e contras, aí, as vantagens e desvantagens. Na nossa visão, uma coisa que me preocupou muito no começo, a gente é um pouco estressado demais com os cuidados de sala, de intraoperatória, né? Tudo aquilo que possa falar em risco de infecção para a gente deixar para quem tinha cabelo na equipe, de cabelo em pé.
Mas eu ficava preocupado e hoje a gente conseguiu se acalmar até um pouco em relação a isso. Mas não dá para esconder que você tem a presença de mais equipamentos, de mais gente circulando na sala. Óbvio que isso se considera uma pequena desvantagem também. Mas como vocês já pontuaram bem, o treinamento dessa equipe, a adaptação dessa equipe, a rotina ali da sala cirúrgica, da forma como cada um trabalha, hoje isso também já deixou de ser uma preocupação. E eu acho que todas essas desvantagens que foram apontadas, o aumento do tempo um pouco maior, infelizmente a exposição do paciente a um risco radiológico aí maior por conta da tomografia, tem que fazer a tomografia, eles acabam desaparecendo versus a parte das vantagens, né? Um quadril biomecanicamente mais perfeito dentro daquilo que a gente analisa como planejamento pré-operatório, porque é lá no planejamento que a gente deixa minuciosamente a coisa mais ideal possível. E o braço robótico e o software da robótica, eles conseguem nos fazer repetir perfeitamente no intraoperatório aquilo que está no planejamento. E essa é uma super vantagem, né? Todo mundo quer que a sua prótese fique perfeitamente igual àquilo que a gente tinha planejado. Não tem mais muitos fatores além desses em discussão, acho que de vantagens e desvantagens não. No final, eu acho que é positivo, mesmo com essas pequenas desvantagens aí que a gente comentou. Queria agradecer a participação do Dr. Bruno Gennarelli, do Dr. Rodrigo Guimarães, agradecer a SBOT por mais esse podcast. Você acabou de ouvir um episódio da Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!